Haruto era um perdedor solitário, nojento e isolado, que perdeu a esperança em sua vida depois de vivê-la sem rumo por anos. Mas quando percebeu o quão deprimente sua vida era, uma luz brilhou em seu telefone. Teletransportando-o para a dimensão celestial, o arcanjo o parabenizou por reencarnar e o presenteou com habilidades poderosas que o ajudarão a viver sua segunda vida ao máximo. Mas a única coisa que ele queria fazer era assistir anime pelo resto de sua vida. Então ele implorou que ela o reencarnasse, e depois de deixar essas palavras saírem, ele renasceu como um bebê em outro mundo. A empregada ficou feliz que o menino nasceu pacificamente, e seu pai viu a insígnia real que confirmou que ele era o filho deles. Ele sabia que seu filho seria poderoso, e as mamães ordenhadoras disseram a ele que é claro que ela daria à luz uma criança poderosa, para ver o quão poderoso ele realmente era. O conde trouxe o orbe do infinito para medir seu poder, e toda a sala foi preenchida com uma aura mágica ao redor deles. Vendo essa reação poderosa, criada apenas por lordes demônios, seu pai pensou que ele estaria pelo menos no nível 50, mas o orbe o mostrou no nível 2. E seu filho não. Até possuir um elemento para que ele só pudesse usar magia de barreira, o rei se perguntou como, ele poderia dar à luz uma criança tão inútil, sem nenhum poder, e perceber que a mamãe ordenhadora provavelmente estava dormindo com Tyrone Haruto. Percebeu que estava prestes a se ferrar e seus pais decidiram contar a todos que ele morreu durante o parto. Isso foi ainda pior do que sua vida anterior. E o rei ordenou que seu exército jogasse a criança fora em algum lugar, nas profundezas da floresta, enquanto o anjo percebia que ela, acidentalmente, o tornou muito poderoso, a ponto de ninguém poder medir seu verdadeiro poder em seu mundo. Seus dispositivos só podem medir níveis abaixo de Shion. Mas ela definiu seu poder até Pinidos e esqueceu de dar a ele um elemento nas profundezas da floresta à noite. Haruto tentou usar sua magia de barreira para tentar sair dessa situação enquanto tentava lançar o feitiço que imaginou. Um cubo que começou a se formar na frente dele, e percebeu que a magia era mais fácil do que ele pensava com sua imaginação. Ele poderia manipular sua forma e formato, dando-lhe menos objetos que ele poderia criar. Ele percebeu que poderia lançar o feitiço em si mesmo, e isso permitiu que ele começasse a voar no ar sem consumir maná. Lutou para falar, então ele decidiu criar uma barreira que traduziria seus pensamentos em som e colocaria em sua garganta para que ele pudesse falar normalmente. Agora ela perguntou quem ele era, mas como ele odiava seu nome verdadeiro, o reinar dele decidiu se apresentar. Como Haruto explicou como ele foi abandonado por causa de seu baixo nível, porém nada disso fazia sentido para a raposa, pois ela sentiu o nível de mana que ultrapassava os limites humanos e se perguntou se ele era o Lorde Demona reencarnado. Haruto decidiu esconder o fato de que ele era um perdedor feio e solitário em sua vida anterior e afirmou que ele era o Lorde Demona. Tudo fazia sentido para a raposa agora, então ela implorou para que ele a matasse. Mas Haruto não queria para machucá-la, então ele pediu a ela para ficar ao lado dele em suas aventuras. Ela jurou como um Fenrir famejante que o protegeria durante suas aventuras, então ele se despediu dela chamando-a de Fly enquanto ele voava para longe. Fly tentou chamá-lo de volta, agradecendo a ele por lhe dar um nome e salvar sua vida. Ela disse a ele que o pacto deles já havia sido formado e ela prometeu dedicar sua vida a ele. Ele tentou explicar que não queria fazer um contrato com ela, mas ela corou porque ela amava o novo nome dela. Enquanto ele continuava tentando falar, Haruto no chão implorou para beber em alguns ordenhadores da mamãe porque ele não comeu nada desde que acordou. Fly tentou fazer algo a respeito de sua fome. Transformada na garota Fox mais gostosa do mundo, Haruto percebeu que isso estava prestes a ser uma nova vida incrível, mas ele queria manter esse vídeo monetizado. Então deu a ela uma roupa de mulher gato e percebeu que ela estava ainda mais gostosa do que antes de ele estar pronto para pegar um pouco de leite. Mas Fly revelou que ela precisaria de um tipo diferente de leite antes de poder produzir seu próprio leite. Haruto percebeu que duas coisas demorariam muito para acontecer. Nenhum deles era sua nova vida. Lidando com seu idiota, ela se desculpou por ser inútil,
Mas ouviu um homem andando ao longe e imediatamente Naruto ativou sua barreira mágica para que eles pudessem se comunicar telepaticamente um com o outro, e quando o homem se aproximou ele revelou que estava aqui pelo bebê que ela se recusou a dar. Ele se levantou explicando que ele era o mestre dela e pertencia apenas a ela. O homem disse que a criança pertencia a um de seus parentes, então ele voltou para salvá-lo. Fly se perguntou por que ele voltaria para buscar uma pessoa que eles abandonaram. Mas ele disse a ela que veio aqui para trazer um pouco de leite dos melhores ordenhadores do reino, e Naruto disse a Fly para pegá-lo. Mas Fly pensou que isso era um ataque aos seus ordenhadores porque ela não conseguia produzir leite. Mas Naruto implorou para que ela tomasse já porque ele está morrendo de fome. O homem disse a ela que não se importa com ela, suas habilidades de produção de leite, ele só quer alimentar a criança Fly. Me perguntei por que ele se importava com um filho que não era dele. Então o homem revelou que sua esposa esteve grávida uma vez, mas o filho deles nunca viu a luz do dia. Ele não se importa se Reinhard foi abandonado por falta de potencial porque ele acredita que toda criança deveria ter uma chance de viver. Fly começou a chorar depois de ouvir sua história trágica e o homem pensou que ela era o demônio mais estranho que ele conheceu. Ele decidiu fazer um acordo com ela e disse a ela que ele poderia aguentar ela como sua empregada pessoal, se ele pudesse cuidar da criança. Fly hesitou, mas concordou, desde que ela fosse capaz de continuar cuidando de Naruto. Então o homem ficou feliz por eles terem conseguido chegar a um acordo. Alguns minutos depois, ele destruiu a cama de Naruto e disse a ela para trocar de roupa e deixá-las para trás. Depois que ela terminasse, ele deixou cair um pouco de suco de uva para fazer parecer que ele foi comido e eles foram embora. Naruto implorou a Fly para pegar o leite, mas ela disse a ele que ela não o deixaria tomar o leite de outra pessoa. 9 anos se passaram e Naruto cresceu sob Margrave Gold. Seu plano original era partir assim que ele não precisasse de ordenhadores. Mas eles foram tão gentis com ele que ele decidiu continuar morando com eles. No entanto, sua irmã o odiava e ele estava triste porque desejava que houvesse um desenvolvimento cisco do mais alto nível. Clay disse a eles para serem mais legais um com o outro, porque eles precisam de otakus para continuar assistindo isso. Mostre como ela dava comida para toda a família. A irmã de Naruto havia gostado de Fly e ele se perguntou por que não teve tanta sorte. Charlotte implorou a Fly para brincar com ela, mas quando ela disse que não tinha tempo, Naruto ordenou que ela largasse tudo e brincar com ela. Então Fly imediatamente concordou que eles passaram a tarde inteira correndo um atrás do outro e sua mãe veio e se desculpou por Charlotte ainda ser tímida perto dele, mas ela acredita que vai gostar de ele, depois de crescer um pouco. No entanto, Naruto percebeu que ela provavelmente estava ficando longe dele porque percebeu que ele tinha 30 anos e ficou arrasado porque sua irmã nunca o amara. Sua mãe disse a ele que ele poderia simplesmente criar algo especial para Charlotte, mas se ele realmente queria que ela fosse feliz, ele deveria parar de ficar trancado dentro de seu quarto e tocar a grama em vez de ser um perdedor feio, solitário e nojento que nem mesmo sua irmã ama. Bateu na porta e disse para ele sair já no campo. Seu pai lhe disse que ele iria começar a ensinar-lhe espada para compensar sua baixa mãe. Ele perguntou se ele queria fazer outra coisa e Naruto estava prestes a dizer-se fechando, mas decidiu dizer que queria estudar magia mítica em vez de. Seu pai ficou feliz por ele ter encontrado algo assim para interessá-lo, mas ele não iria deixá-lo escapar e jogou sua espada nele quando eles assumiram suas posições. Naruto sabia que seu pai era um dos maiores guerreiros de seu país, então a única maneira de lutar era aumentando sua habilidade física usando magia de barreira com um único salto. Ele saltou acima de seu pai e esmagou toda a terra abaixo dele. Seu pai lhe disse que iria testar seus reflexos e através de seu golpe mais rápido, mas Naruto saltou 25 metros no céu e ficou feliz por ter conseguido evitar seu golpe. Seu pai revelou que teria sido impossível para alguém abaixo do nível 30 para esquivar e Naruto também sentiu que havia algo errado com suas habilidades. Mas mesmo um orbe de 3 dígitos dizia que ele estava no nível 2 e como o mais alto em toda a humanidade era 77. Ele desistiu de ser forte por causa de sua falta de poder. Ele se concentrou em aprender tudo sobre magia de barreira. Seu pai decidiu que eles deveriam continuar seu treinamento e sua irmã estava observando durante todo o tempo em que os cavaleiros começaram a passar e a mãe de Naruto percebeu que ele tem trabalhado muito ultimamente. Seu pai revelou que Naruto pode ser um demônio de retorno porque, embora sejam raros, eles apareceram em famílias reais antes, mas ainda não viram nada que se assemelhasse a um demônio nele. Então pode ser devido ao seu royal insígnia que Fly o segue perto de sua mãe. Disse a ele que Naruto era apenas um garoto normal e seu pai concordou dizendo que não importa o que aconteça eles darão a seu filho a melhor vida possível. Sua irmã
Ouvi tudo isso e pensei que era impossível que o irmão dela fosse um demônio. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus companheiros.